poucos motivos de indicação de cesárea. E aí, assim, o Brasil ele vai na contramão do mundo. Qualquer lugar do mundo não se fala em cesárea. Cesárea é uma cirurgia de urgência. Começou a surgir muitas intervenções, né, como o uso da ocitocina, que é o famoso sorinho, o PIC, né, que é a episiotomia, que é o que as nossas mães viveram. Ou, né, que a mulher volta para o trabalho e é demitida, né? Então a gente tem mulheres, por exemplo, que precisam tirar o leite, né, ordenhar o leite, que faz isso no banheiro, porque não tem um espaço adequado para isso. E aí, gente, tudo bem? Grande abraço, viu? Chegamos aqui para mais um Café com Manteiga. Hoje nós temos um assunto interessante. Nós vamos falar com a futura mamãe, né? Com a gestante, que é um assunto muito interessante para você, tá? E para a família num todo, viu? E estou recebendo aqui a Dorisa Simão, uma cidadã campestrense, e hoje eu posso na vez porque ela já está em Poços já desde 2007, né? Já tem bons anos que ela está por aqui e ela veio para a gente bater um papo sobre esse assunto aí. Tudo bem, Dorisa? Olá, pessoal. Tudo bem, Marcos? Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um prazer estar aqui. Isso, muito obrigado. Nós ficamos contentes de tratar desse assunto que é de uma grande importância, né? Trata de muita coisa aqui. Você é enfermeira obstetra, né? Isso, eu sou enfermeira obstetra, né? Eu fiz minha graduação em enfermagem e hoje eu atuo basicamente na área, né, da gestação, parto, pós-parto e amamentação. Inclusive você é consultora de amamentação. Isso. Muito bem. Vamos começar. Vamos começar pela obstetrícia, né? Né? Por esse caminho seu. Como é que funciona isso? Tá, então, hoje, né, pensando na assistência ao parto, no Brasil a gente passou por algumas transições, né, estamos vivendo algumas transições no cenário obstétrico, né, então a gente está saindo daquele modelo cesarista, né, de que todas as mulheres caminhavam para uma cesárea ou eram induzidas para uma cesárea, né, não é à toa que o Brasil é um dos países do mundo que mais faz cesárea. Sim. Ainda hoje? Ainda hoje. Né? Então, a gente está caminhando para uma assistência mais adequada ao parto normal, né? E dentro dessa assistência, né, a gente pensa em equipe. Atender parto é necessário ser em equipe, né? Porque é uma demanda grande, a mulher demanda bastante, ela precisa de apoio, né? Precisa de cuidado, ela e o bebê, de um bom monitoramento. Então, uma boa assistência ao parto, ela se dá em equipe, né? Então, pensando numa equipe humanizada, a gente pensa em médico obstetra, enfermeira obstetra e doula, né? Então, são os 3 profissionais aí, pilares, né, na assistência ao parto humanizado. Ok. Ô, Dorisa, antigamente, assim, bem antigamente, não existia essa enfermeira obstetra, né? Não existia nada disso. Existiam as parteiras, né? Tinha uma senhora que morava não sei onde que ela fazia o parto da cidade inteira, não é? Isso. Na verdade, antigamente, né, as nossas avós, por exemplo, as minhas avós, né, da minha idade aí, pensando década de 50, 60, né, eram mulheres que tinham filhos em casa. Então, era um ambiente muito familiar, muito feminino, né, que as mulheres cuidavam uma das outras. Okay. Então, o que aconteceu ao longo dos anos, né? O médico entrou no cenário, né, com a expansão das escolas de medicina, ele entrou no cenário e começou a levar as mulheres para o ambiente hospitalar. Porém, em casa, né, essas parteiras eram mulheres que aprendiam no dia a dia, né, em como receber um bebê, em como assistir uma mulher que estava parindo, né? Como, né? E sem curso nenhum, né? Sim, né, buscavam as parteiras, né, então, claro, tinham partos mais difíceis, né, que a gente chama de partos distóxicos, né, que muitas mulheres morreram. Isso. Então, a gente tem aí dessa época, né, uma mortalidade materna muito grande, uma mortalidade infantil muito grande.
Porém, quando o cenário obstétrico começou a mudar e essas mulheres foram para o hospital, começou a surgir muitas intervenções, né? Como o uso da ocitocina, que é o famoso sorinho, o PIC, né? Que é a episiotomia, que é o que as nossas mães viveram, né? Eu sou nascida na década de 80, então quem nasceu na década de 80, 90, são mulheres que passaram por essas intervenções, né? Essas intervenções, elas também são prejudiciais. E aí agora, né, nós estamos vivendo aí uma transformação no cenário do parto, de assistir essa mulher de uma forma mais natural, porque a gente sabe que quanto menos intervenção a gente tem no parto, mais seguro ele é. Tá? Então hoje o grande lance, hoje não, de algum tempo para cá, né, pelo menos a medicina, né, de um modo geral, está apontando para um parto normal. Sim. Esquecer esse papo de como é que chama? De cesárea. Na verdade, a mulher que tem condição, né, que ela não entra em fatores de risco, né, que ela tem uma boa saúde obstétrica, né, nós temos poucos motivos para uma cesárea, né, então, de forma geral, assim, são poucos motivos de indicação de cesárea. E aí, assim, o Brasil, ele vai na contramão do mundo. Qualquer lugar do mundo, não se fala em cesárea. Cesárea é uma cirurgia de urgência. Ela pode acontecer dentro de um parto normal, que teve uma urgência, algo com a mãe ou com o bebê que saiu ali do normal e precisou, então, de uma cirurgia. Porque existe um lance assim também que, olha, passou da hora, não dá mais para fazer parto normal. Ou seja, o parto não aconteceu na hora que tinha que acontecer, é isso? Na verdade, assim, o Brasil, ele entrou muito numa ideia de como as cesáreas, elas são agendadas, né? Então, no Brasil tem esse modelo de agendar a cesárea, acostumou-se que os bebês, eles nascem aí de 38, 39 semanas. E o parto, normalmente, ele passa das 40 semanas para o bebê dar esse sinal. Então, a grande maioria dos bebês, isso a gente tem estatísticas, tá? Eles vão nascer ali na semana 40, 40 mais 3 dias, 40 mais 4 dias, podendo esperar até 42 semanas. Só que a gente vive numa sociedade imediatista, né? Que chega com 38, 39 semanas, começa todo mundo a perguntar, e aí, não vai nascer? E aí, vai acontecer alguma coisa? E aí, vai passar da hora, né? Então, na verdade, mães e bebês bem monitorados, a gente consegue manter isso com muita segurança e aguardar os sinais do bebê para ele chegar. E antigamente acontecia até de repente, a mãe perdeu o bebê por isso, né? Na verdade, o que acontecia antigamente é porque a gente tinha pouco monitoramento, né? Não se sabia exatamente, não tinha ultrassom, não tinha aparelho que ouvia os batimentos do bebê, né? As mulheres às vezes tinham patologias como pressão alta, diabetes gestacional, que não eram diagnosticados corretamente, né? Hoje, com um pré-natal adequado, a gente consegue manter o diagnóstico e o tratamento. Então, antigamente, na verdade, não existia o pré-natal, né? Não, as nossas avós não existe, não. Né? Muitas mulheres, assim, passam pelo pré-natal desassistida, né? Não tem tanta consciência. Então, a gente fala aí de um recorte de classe, né? De mulheres que têm uma condição e também um nível socioeconômico, cultural, né? De escolaridade mais elevado. São mulheres que fazem um bom pré-natal, né? Então, o pré-natal, ele deve acontecer mensalmente até o 8º mês de gestação, até o 7º, na verdade, no 8º mês, quinzenalmente, e no 9º mês, semanalmente. Então, essa mulher, ela passa muitas vezes pelos profissionais. Então, por isso, quando chega lá no dia do parto, na semana, ela já sabe... De repente, ela sabe até a hora que vai acontecer, né? Na verdade, a gente orienta ela sobre os sinais de trabalho de parto, né? Tudo que pode acontecer e o que é o mais comum de acontecer. Eu vejo aqui, eu estava vendo aqui, ó, tudo que você fez, questão de estudo, foi tudo dirigido para esse segmento, né? Saúde da mulher, estou vendo você hoje está doutorando em saúde pública e saúde da mulher. Isso. Na verdade, eu tive grande parte da minha carreira no SUS, aqui em Poços. Eu era servidora pública,
né? Então, eu era servidora do município, eu atendia gestantes, né? Obviamente, é um público, né? Que a gente atende dentro da estratégia de saúde da família. Essa é a sua profissão, seu segmento desde sempre, né? Desde sempre, desde que eu me graduei em enfermagem, então eu atendia pré-natal, atendia o pós-parto, né? O puerpério, a amamentação, dentro da saúde pública. Depois disso, eu fui fazer enfermagem obstétrica e comecei a entrar no cenário do parto, né? Então, hoje eu atendo o parto dentro de uma equipe humanizada, né? Que é a equipe do Espaço Primeiros Laços, né? Que são 3 obstetras que atendem em conjunto comigo. Então, hoje você gera uma empresa que é essa empresa que você citou, o Primeiro Laços, né? Isso, o Espaço Primeiros Laços, né? Então, o papel dela é exatamente o quê? Dessa empresa? Na verdade, é acolher mulheres e gestantes. Então, todos os profissionais, eles são voltados para assistência, saúde materna e infantil. E lá você tem médicos, você tem enfermeiras, você tem doulas... Isso, obstetras, pediatras, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, todos os profissionais muito voltados para esse nicho. Tá, eu estava vendo aqui, antigamente não existia, né? Nascia o bebê, a mãe colocava o peito para fora e começava a dar de mamar. Hoje existe aí uma consultoria, não é? Que você dá de amamentação. Né? Como é que é isso? Porque para quem é importante as pessoas saberem disso, porque de repente tem gente que vai falar, isso aí é frescura, isso aí é uma bobagem, né? Não sei se você já ouviu isso. Sim, sim. Na verdade, o que acontece, né? Antigamente, as mulheres, elas amamentavam de forma instintiva, porque elas eram mães muito cedo, elas tinham vários filhos, viam, né, outras mulheres amamentando seus filhos, né? As crianças, né, cresciam vendo as mulheres amamentando. E aí, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso foi ficando cada vez mais raro, digamos assim, né? E nós tivemos ainda um marco, né, que é a chegada da indústria da fórmula no Brasil, né, na década de 80, juntamente com essa entrada da mulher no mercado de trabalho, com poucas leis que garantiam que essa mulher amamentasse, né? E aí o que começou a acontecer? A geração dos anos 80 e 90 é uma geração de desmamados, né? Não mamaram no peito. Então, elas receberam muita mamadeira. E as mulheres perderam a capacidade instintiva de amamentar. Sim. Então, hoje eu falo que amamentar é um processo de aprendizado. Então, essa consultoria, na verdade, é fazer com que a mulher de hoje volte a amamentar como a mulher de antigamente. Isso, amamentar tem técnica, né? Então, a gente tem pega correta, posicionamento adequado, observação da sucção do bebê, né? Do posicionamento de língua, da função oral do bebê, pra gente encaixar, né? Então, a amamentação eu falo que é igual chave e fechadura. O bebê precisa encaixar adequadamente no seio. Okay. Então, é para isso que a gente, né, tem toda a qualificação, né, para conseguir apoiar e auxiliar as mulheres nesse sentido. É porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma mulher andando na rua e dando de mamar. Eu já vi isso. Sim, isso não é certo, assim, vamos dizer. Não é saudável para o bebê. Na verdade, isso não tem nenhum problema. Mas não né? tem, você acabou de falar com relação à posição que o bebê fica, de língua, de isso, aquilo. Inicialmente, até ele aprender. Depois que ele aprende, a gente não tem mais tantos problemas. Tá, né? Eu falo que o primeiro mês é um mês mais desafiador. Depois as coisas fluem mais naturalmente. Né? Por exemplo, às vezes está no ônibus, por exemplo, eu já vi, uma vez eu viajando, eu vi no ônibus a mãe dando de mamar no ônibus. Não tem o menor problema. Nenhum. A postura dela não tem nenhum. Não, nenhum. E na verdade é uma coisa que a gente luta, inclusive pelo direito, né, das mulheres poderem amamentar em qualquer lugar. A gente sabe que existe uma sexualização da mama, né? Sim. Então quando amamenta bebês maiores, né, acima de 6 meses, as mulheres elas passam aí muito por críticas, né? Nossa, desse tamanho, mamãe ainda, né? E a gente sabe que a amamentação ela traz grandes benefícios para a criança, né? Então, o ideal é que ela seja amamentada exclusivamente até o 6º mês de vida, né? E complementado, né, com a introdução alimentar até 2 anos ou mais. É isso que os órgãos oficiais falam. Até 2 anos ou mais a criança pode mamar. Exatamente, deve mamar. Deve mamar. E normalmente as mães hoje elas não amamentam esse tempo todo, né? A gente tem conseguido melhoras nas taxas de aleitamento no Brasil. Então isso tem melhorado. Na verdade, nós estamos no Agosto Dourado, que é um mês do aleitamento materno, né? Então, muito se fala sobre isso.
E o tema desse ano é falando sobre o retorno ao trabalho e a manutenção da amamentação. Então, o que acontece muito? As mulheres voltam a trabalhar com 4 meses, né? Então, se ela não tem um apoio adequado, se a empresa não apoia para ela tirar esse leite, para ela ordenhar, para ela guardar, para esse bebê receber esse leite de forma adequada, a maioria vai desmamar nesse período. E você nota que as empresas hoje estão mais atentas, mais, vamos dizer, mais abertas a isso? Nós tivemos evoluções. Mas a gente ainda tem muita crítica a ser feita ainda, tem sabe? Que nem admite se estiver grávida. E tem mulheres que, por exemplo... se percebeu que está grávida. Exato. Ou, né, a mulher volta para o trabalho e é demitida. Né? Então, a gente tem mulheres, por exemplo, que precisam tirar o leite, né, ordenhar o leite, que faz isso no banheiro, porque não tem um espaço adequado para isso. Né? Então, muitas leis não são cumpridas adequadamente, né? Até o 6º mês, as mulheres têm o direito de sair 1 hora mais cedo, ter 2 intervalos de 30 minutos, que muitas vezes não são cumpridos, né? As empresas cidadãs que garantem aí a licença de 6 meses ainda são poucas, né? O que é de lei são 4 meses. 4 meses, E tem empresas que dá os 6 meses. 6 meses, exato. Muito bom. E tem empresas também que abre, né, tem até uma maternidadezinha lá para uma creche, uma mãe, né? Creches, salas de amamentação, né? Para que a mãe possa trabalhar, ela pode ir trabalhar, levar o bebê. Sim. Na hora de dar de mamar, colocar para dormir, né? Trocar uma fralda, a mãe vai lá, faz e volta a fazer o trabalho, né? Exatamente. Isso é muito legal, eu acho isso muito positivo. Se todo mundo, se as empresas ficassem mais, o patronado fosse mais consciente com relação a isso, eu acho que seria muito mais saudável para a empresa, um custo menor para a empresa e para a mãe também. E para a mãe, e benefício para a mãe. Aí você imagina bem a mãe poder ir trabalhar, levar o bebê e saber que não vai ficar longe do bebê e o bebê dela. Exatamente. Não é? Porque eu acho a gente tem aí modelos no mundo, né, de licença de 2 anos, podendo ser alternadas entre pai e mãe. Né? Então, o pai tira 1 ano, a mãe tira 1 ano. Né? Então, a gente tem aí vários modelos aí no mundo. Né? Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos partir para um outro lado profissional seu, que são as doulas, né? Vamos saber, porque eu estava vendo, doula é uma palavra grega que quer dizer mulher que serve, né? Isso. E isso partiu da Grécia? Como é que é isso? Porque é simplesmente uma palavra grega ou a doula ela nasceu na Grécia? Não, é uma palavra grega, né, que significa mulher que serve outra mulher, né, durante a assistência ao parto. Hoje, né, existe a profissão doula, né? Eu tenho uma formação, né, já atendi como doula, né, tenho uma formação em doulagem. Com enfermagem obstétrica. Não, porque para ser doula você não precisa ser enfermeira. Então pode ser uma pessoa, qualquer pessoa que deseja servir outra mulher, né? Qualquer mulher que deseja servir outra mulher. Independente ela pode ser uma secretária, ela pode ser uma advogada? Sim, tá. Não precisa, não tem exigência de escolaridade, né? Okay. É muito mais pelo desejo ali de servir, né? Tá. A doula, ela não tem competência técnica, né? Ela não vai fazer uma ausculta do batimento do bebê, ela não vai fazer um toque para saber quanto de dilatação essa mulher tá. Na verdade, ela vai apoiar, ela vai fazer massagem, ela vai dar apoio emocional, ela vai apoiar essa mulher em posições que favoreçam o parto. Então, assim, é uma acompanhante treinada para que esse bebê nasça, né? Mais rápido e mais saudável, né? Existe uma idade mínima e uma idade máxima para ser doula? Não existe. Na verdade, a maioridade, né, aos 18 anos, mas não existe idade máxima. A partir de 18 anos? Sim. É uma profissão que exige muito do corpo, digamos assim, né? Eu falo que eu faço exercício para manter meu trabalho, porque atender parto é uma demanda grande. Então, a gente agacha, levanta, fica muitas horas, né? Então, tem assistências ao parto de muitas horas. Tem partos mais rápidos, mas tem partos longos. O que é um parto rápido? Eu já atendi parto de eu chegar na casa da mulher, o bebê tá nascendo, eu precisar chamar o SAMU. Né? Isso já aconteceu algumas vezes. E minha assistência mais longa foi uma assistência de 36 horas. 36 horas são 3 dias. Sim, de 36 horas. É por isso que é tão importante trabalhar em equipe.
né? Para que você tenha com quem trocar. E como é que fica essa mãe? Não precisa nem ser uma mãe de 36 horas, mas uma mãe que tem um parto mais difícil, mais de difícil condução. Como é que a doula fica? Qual é o papel da doula ali? O papel dela é cuidar, né? Cuidar dessa mulher. Amparar. Né? Mas é claro, né, que um parto de muitas horas, assim, normalmente é um parto que teve uma analgesia, que essa mulher não tá sentindo dor, né, que teve intervenções ali para favorecer esse parto. Então é claro que qualquer coisa que saia ali do normal, que é o batimento do bebê, exaustão materna, tudo isso o médico vai intervir, muitas vezes vai intervir para uma cesariana. Você estava me dizendo que a doula não pode fazer procedimentos. Isso. Né? Tipo batimento cardíaco, outras coisas mais. Mas se ela for uma enfermeira, pelo menos técnica, ela pode não? Não pode. Eticamente não. Eticamente não. Mas nem que for numa hora de, sabe, tem que ser. Numa emergência, ela vai responder como enfermeira e não como doula. Tá? Então, por exemplo, se você tá uma mulher, no meu caso, né, eu tenho uma formação de doula, hoje eu não atendo como doula. Você não é doula mais. Não atendo por isso, porque eticamente eu sou enfermeira obstetra, né? Então, se uma emergência acontecer, eu vou responder como enfermeira. Então, eu preciso ter materiais para isso. Então, eu preciso ter aparelho de pressão, eu preciso ter um ambu, caso o bebê não nasça tão bem. Então, eu preciso saber, né, o que fazer nesse momento. E então, se acontecer alguma coisa e eu estiver ali como doula e não fizer nada, eu respondo para o meu conselho de enfermagem. Porque eu acredito que seja assim, até porque eu já vi nascimento. Quer dizer, acompanhei, né, mesmo que meio de longe, por não entender e por ignorância mesmo, né? Eu estou ali em casa e não sabia como é que funcionava isso tudo, então eu ficava meio apavorado, até porque tinha a mãe dela, né? Então eu acompanhei tudo. Por exemplo, esse garoto aqui, quando nasceu, ele sentia muita dor e tal. Eu não sabia o que eu fazia, né? Esse é o papel da doula, aquela mãe, né? Tá com aquela dor insuportável. Né? Sim, é o papel da doula aliviar essa dor. E como é que ela alivia essa dor? Com massagem, com chuveiro, com banheira, com bolsa de água quente, com aromaterapia, né? Tem N... conversa. Com conversa, com o que a gente chama de rebozo, que é tipo um tecido que chacoalha o quadril da mulher. Então, para cada situação, a doula vai saber que recurso utilizar. Né? E a doula, ela precisa ter alguma ferramenta específica, não? Se ela vai, porque ela tem que atender essa paciente, vamos chamar assim, na casa dela, na casa da paciente, né? Sim. Ligou, vem aqui e tal. É isso? Isso pode acontecer às 14h, pode acontecer às 2h. Nunca acontece às 2h, tá? Normalmente às 2h. Normalmente às 2h. A grande maioria começa na madrugada. Tem que sair meio corrido. Às vezes a gente emenda o dia, mas normalmente é na madrugada que a gente Quando você foi doula, você chegou a atender esse tipo assim, você está atendendo aqui e te ligaram de um outro local? Já aconteceu, inclusive, como enfermeira, né? De eu estar tendo de duas mulheres entrarem em trabalho de parto juntas. Aconteceu, inclusive, o mês passado. Mas eu estava finalizando a outra entrou em trabalho de parto. Isso dentro do hospital? Eu estava finalizando no hospital e a outra estava em casa. Mas por isso que a gente sempre tem que trabalhar com mais profissionais para que possam te cobrir, né? Então... E como é que você faz? Como doula, por exemplo, né? Se você está aqui atendendo aqui, né? E o negócio ali está pegando fogo, né? Vamos dizer assim. Aí te ligam de um outro local. Como é que você faz? Você tem uma doula de step? Alguém que você... a gente chama de backup. Backup. É uma doula backup que te cobre por um período, né? Ou assume para você conseguir. Aí você liga, fulano, corre lá. Aí depois você de ajuda. Aqui, você vai lá. Exatamente. Muito bom. Sim. Muito bom. Quer dizer que a paciente não vai ficar desassistida. Isso, essa é a ideia. Tá, e quando eu falei de ferramenta, que ferramentas a doula precisa ter? Normalmente a doula tem óleo de massagem para fazer massagem, tem bolsa de água quente, tem aquelas piscinas infláveis, tem leque, porque a mulher que está parindo ali, ela sente muito calor, né? Tem aromaterapia, né? Óleos essenciais, tem tecidos ali para auxiliar. Então, são esses materiais. Normalmente elas chegam com uma mala, né? Cheia de coisas para poder amparar essa mulher. Hoje,
você chega na Santa Casa hoje, por exemplo, eu nunca tive essa curiosidade. Qual nasce muita criança diariamente, assim, todo dia, toda hora? Nasce. A gente tem um volume de nascimento bem grande, assim. O que você chama de volume bem grande? Eu não sei te falar exatamente quantos bebês nascem por mês, porque isso varia. Mas quantos bebês nascem no município, né? Eu não sei te precisar isso. Mas são muitos. Dentro da nossa assistência, por exemplo, a gente atende em torno de 10, 12, 13 bebês. Por dia? Todo dia? Não, por mês. Por mês. Por mês. Agora, na Santa Casa tem dias que estão mais tranquilos, tem dias que estão mais cheios, né? Então, isso é muito variado. Eu não sei te dizer a estatística de quantos bebês nascem por mês no município. E quais são os requisitos para ser uma doula? Quando você fala de um curso, né, o que você aplica nesse curso, né, para que ela saia de lá pronta? Porque são 36 horas de curso? Na verdade é um pouco mais de estudo, né, que a gente, de material aí que a gente passa e trabalha com elas, né. Hoje eu formo doulas, né, mas a gente precisa... Laços, como é que chama? Laços? Espaço Primeiros Laços. É uma empresa que forma doulas. Isso, a gente, né, tem vários profissionais que trabalham diretamente com assistência ao parto e que forma doulas, né. Na verdade, assim, a gente explica muito sobre a fisiologia do parto, o que esperar, quais fases passam por esse parto, quais as indicações de cesárea, o que fazer na questão do trabalho, né? Então, como apoiar essa mulher, as intervenções mais comuns, né? Então, tem todo esse processo ali do que fazer para conduzir uma assistência ao parto adequada, né? Existe assim, por exemplo, já aconteceu, por exemplo, de você, de repente, estar na casa de uma paciente, né? Daí chegou a hora, tem que levá-la para o hospital, né? Você, a doula, como doula, desculpa, vamos levar para o hospital, aí chama-se o SAMU, é isso? Não, na verdade... Como é que é essa logística? Na verdade, é assim... A doula, o trabalho de parto, ele passa por algumas fases, tá? Então, existe uma forma aí que a grande maioria das mulheres vão passar por essas fases e que a gente entende qual é o momento adequado para ir para o hospital. Tá. Isso eu tô falando da doula, porque no meu caso, que eu sou enfermeira, eu faço toque, né? Eu olho o corpo da mulher, faço um toque, eu sei em que fase ela tá. Mas a doula não faz esse procedimento técnico, né? Quando a gente atende em equipe, doula e enfermeira, então a doula normalmente me chama, eu vou para casa da mulher e faço assistência. Caso seja necessário, né? Tem um caso desse, ela te chama. Ou todas as vezes ela te chama? No Espaço Primeiros Laços a gente atende dessa forma. Tá, no espaço. Isso. Tá. Então, enfermeira, né? Eu faço essa assistência em casa e transfiro para o hospital já num estágio mais avançado. Então, uma doula que é formada lá na Laços, ela não tem nenhum vínculo com a tua empresa? Não, nenhum vínculo com a minha empresa. A doula, ela é da mulher. Ela não é da equipe, tá? Então, é a mulher que escolhe a doula, porque é um vínculo muito próximo. Tá. Então, a gente sempre fala assim, a equipe, enfermeiro e médico, tá aqui, é a equipe técnica. Né? Mas a doula, quem escolhe é a mulher, é a família, né? Então, claro, né? A gente trabalha, não é, com vai todas por indicação as... isso, né? Sim, indicação, afinidade, né? Então, quando eu estou atendendo junto com a doula, eu examino, tá no momento de ir para o hospital, a gente vai para o hospital. Quando que eu chamo o SAMU? Quando o bebê tá nascendo, porque senão vai nascer no carro, né? Aí, nesses casos, eu chamo o SAMU. Ou se eu chegar e já ter nascido, a gente faz os primeiros procedimentos ali, atendimento, e chama o SAMU para transferir. Mas, de forma geral, a gente transfere em carros próprios. E me diga uma coisa, existe demanda? Porque você faz esses cursos, são quantos cursos no ano? Um curso só por ano? Na verdade, não tem uma regra, né? A gente ficou um bom tempo sem fazer, por conta da pandemia e tudo, e agora a gente retomou. Eu acredito que esse ano eu não lance mais nenhum. Pode ser que início do ano que vem eu lance mais um curso. Tá, e normalmente você faz esses cursos até para quantas doulas? Para quantas pretendentes? 10 vagas eu abro. Para 10 vagas. 10 vagas. Isso. E tem mercado para cada
cada 10 que sai, seja uma vez por ano, 2 vezes por ano, tem mercado? Tem mercado, a gente tem uma demanda grande na cidade, né? E pouquíssimas doulas atendendo. E o que eu falo, né, com relação à assistência ao parto, é uma demanda grande, que a gente precisa ter backup, que a gente precisa trabalhar em equipe. Então, nós temos, sim, né, demanda e mercado para isso. Então, e caso, vamos supor, na tua cidade, por exemplo, existe a possibilidade de uma doula daqui atender Campestre, por exemplo? Qual que é a grande questão? São regulamentações, né? Então, o hospital ele precisa regulamentar a entrada de doulas. Aqui em Poços nós temos uma lei das doulas, né? Que é obrigatória a entrada, você não pode proibir a entrada de doulas no hospital. Né? Aqui, não entendi. Aqui o hospital não pode proibir a entrada de doulas. Porque tem hospital que proíbe? Tem. Na verdade, é uma regulamentação municipal. Então, se tem cidades que proíbem a entrada, ela não pode atuar. Tá? Poços é uma cidade que tem a regulamentação. Mas aí como é que a doula trabalha nesse caso? Ela pode ficar em casa com a mulher, né? Mas ela não acompanha dentro do hospital. Ela não acompanha? Não. E aqui o hospital abre isso? Sim, os 2 hospitais que atendem parto. Quais são os 2 hospitais que atendem parto? A Santa Casa e o Hospital Poços de Caldas. São os dois únicos? Os 2 únicos. Tá. E como é que funciona essa entrada lá? A tua empresa faz uma inscrição desse pessoal? Tua empresa encaminha? Ou Não. Como é que funciona? Na verdade, é uma regulamentação do hospital, né? Existe um cadastro que as doulas vão, se cadastram. A própria doula procura o hospital. Isso. No caso, a ala de obstetrícia, é isso? Isso. Na verdade, é a gestão, né? Procura a gestão do hospital. A direção do hospital. A direção para poder fazer... Eu sou doula e tal. Isso, para fazer o cadastro, que é uma forma do hospital de saber quem está entrando, quem está saindo, Exato. se tem aptidão controle, ou né? não, exatamente, né? Se está formado ou não, né? Agora esse lance de... Você falou uma palavra aí, chave, né? Aptidão, né? Sim. Já aconteceu, por exemplo, de sair alguém de lá achando que estava pronta, tudo, e ela não tem nenhuma aptidão? Na verdade, eu não sei te dizer, né? Porque assim, a gente não... Terminou, saiu, a gente não acompanha, assim, o atendimento, né? A gente fica à disposição para auxiliar nas dúvidas, né? E tudo, mas a gente não tem esse acompanhamento pós, né? Você acha que uma mulher que já é mãe, que já foi mãe, ela tem mais, vamos dizer, mais tato para ser uma doula do que uma que não teve contato com um filho, com uma criança? Você acha que... ou não? Eu acho que não. Isso é muito relativo, assim. Eu, por exemplo, não tenho filhos, né? E eu tô dentro da área da obstetrícia desde 2016, né? Então, não acho que isso seja, né? Até porque a mulher já tem o instinto materno, né? Na verdade, eu acho que é o instinto do cuidado, né? Eu, enquanto enfermeira, né? Tipo, já tenho essa coisa do cuidado. Você né? já nasceu com isso daí, né? Pelo que eu vi, tudo que você fez aqui foi em torno de barriga, né? Eu gosto assim, muito do que eu né? faço, né? Isso é muito importante, né? Sim. As pessoas gostarem do que faz. E existe algum curso, alguma coisa, não sei se eu já fiz essa pergunta, mas se fez não tem problema, que uma doula pode fazer para ela ser mais eficaz, para ela atender melhor? Tem, existem, a gente ainda não fornece esse curso, né? Ele é algo que a gente tem esse ideal de fazer, mas existem cursos de aprofundamento, né? Que tem outras técnicas que podem auxiliar. Então, tem a doula que vai se tornar acupunturista, por exemplo, para usar a acupuntura no trabalho de parto. Tem a doula que vai se especializar em amamentação para acompanhar o pós-parto. Outra que vai fazer ali um curso de aprofundamento em psicologia do puerpério, por exemplo, da educação perinatal. A gente tem vários cursos nesse sentido no mercado, né? Que pode agregar conhecimento, né? E facilitar aí essa atuação. Né? Aí vai de cada uma, né? Sim, exatamente. O Lucas, nós citamos aqui ainda mitos e equívocos.
Você pode falar um pouquinho disso? Sim, posso. Na verdade, existe um equívoco muito grande das pessoas acharem que a doula é quem faz o parto. Ah, teve parto com doula, que absurdo, a doula não tem competência técnica. Na verdade, doula não faz parto, tá? A gente brinca que doula faz parte. A doula, ela é uma parte muito importante. Ela faz parte, não parto. E não parto. Quem faz o parto é a mulher, né? Mas quem atende, quem dá assistência ao parto são enfermeiras obstetras e médico obstetra, tá? Então, são os dois profissionais e as obstetrizes. Então, existe uma formação, né, que em obstetrícia, a única formação no Brasil é pela USP, em São Paulo, USP Leste, né, a EASH, que forma obstetrizes, né? É um curso de 4 anos, é uma graduação em obstetrícia, é um curso de 4 anos, e quem regulamenta o conselho das obstetrizes é o COREN, que é o Conselho de Enfermagem, tá? Então, quem atende parto são as obstetrizes, as enfermeiras obstetras e os médicos obstetras, tá? Que é quem tem competência técnica caso aconteça algo ali, né, que a gente chama de distócias, né, algo que saia fora do controle, é quem tem capacidade técnica para resolver. E o fato de contratar uma doula hoje, isso não é uma coisa obrigatória, né? Não, de forma alguma. As pessoas contratam se quiser. Se quiserem, pelos benefícios, né? Uhum. Então, pelo alívio da dor, pela chance de diminuir as chances de cesariana, de diminuir as chances de uso de analgesia, né, medicamentosa, porque isso a gente tem em evidência científica, né? De todos os benefícios que a doula traz no alívio da dor do parto, né? No apoio, nessa boa assistência que ela presta. Aí a família fica até, vamos dizer, o pai, né? Os membros da família ficam até mais tranquilo com relação a isso. Sim, né? Sem dúvida, né? De saber que tem uma profissional ali que sabe o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo, né? Sabe como aliviar, como amparar. Exatamente. Né? Sabe tudo isso daí. São partos muito mais tranquilos quando você tem doula. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Né? O curso superior, é isso que eu queria perguntar para você. O curso superior, não existe hoje uma faculdade para ser doula, nada disso? Não. Existe a faculdade de obstetrícia, que eu comentei, né? Que é só a USP Leste que oferece. E as enfermeiras que desejam fazer pós-graduação em obstetrícia, né? Então, é uma graduação de 5 anos, né? Sim. É uma graduação de 5 anos de enfermagem, mais 1 ou 2 anos de pós-graduação. Quando você fala que você está doutorando em saúde pública e saúde da mulher, é tudo dirigido para para obstetrícia. Na verdade, assim, a saúde da mulher, ela é um braço dentro da saúde pública. Então, a minha titulação vai ser, né, doutora em saúde pública, mas a minha linha de pesquisa é em saúde da mulher. Aí, quando se fala em saúde da família, também é um outro braço? Saúde da família é outro braço. Meu mestrado eu fiz em saúde da família. Qual a diferença, então, quando a gente fala de saúde da mulher e saúde da família? A saúde da família ela é mais abrangente, né? Tá. A gente entra em território, né? Em outras patologias, como hipertensão, diabetes, saúde da criança. Ela tem outra, né, vulnerabilidade social, ela tem outros braços. De todos os membros da família. Isso. Agora, a saúde da mulher, né? Quando a gente entra nesse braço da saúde da mulher, não é só gestante, né? Aí a gente entra na saúde da mulher mesmo, em patologias. Todas, né? As patologias. Todas as patologias. Que vierem a acontecer. Isso. E do ciclo gravídico puerperal, que a gente chama, né? Como é que é? Ciclo gravídico puerperal. Que é o pré-natal, parto e pós-parto. E o pós-parto, né? Que é a quarentena, né? Como é que se existe um outro adjetivo também que era muito usado antigamente? Não era quarentena, era... Resguardo. Resguardo, né? Não é isso? Hoje é puerpério. Puerpério. É o nome técnico, é puerpério. Eu estou vendo aqui, olha, a Doriz, ela é graduada em enfermagem, tem especialização em saúde pública, né? Especialização, nós acabamos de comentar, a saúde da família. O que mais? Mestrado em ciências e saúde, né, pelo Sírio-Libanês, né, Hospital Sírio-Libanês. Especializada em enfermagem obstétrica, nós falamos também, e ginecológica, né? E está doutorando em saúde pública e saúde da mulher, né? Sócia proprietária da empresa Laços Espaço Materno, né? Isso. Muito bem.
E para falar com você, como é que faz? Quais são as redes, quais os locais da sua rede social? Tá, então o Espaço Primeiros Laços, né? A gente tem, a nossa sede é na Rua Ouro Preto, 376, né? No Jardim dos Estados. E o Instagram, né, da clínica é Spaco Primeiros Laços. E o meu é @Dorize Simão. @Dorize Simão, acha você em todo lugar, né? Isso, acha então, facilmente. Se tem alguém, por exemplo, que está nos ouvindo ou nos assistindo e queira entrar em contato, é porque tem uma futura mamãe em casa, né? Ela ligando na laço de Primeiros Laços. Primeiro laço, quase que eu falei laço de família. Foi o nome. Ligando no Primeiro Laço, você tem como direcionar. Sim. Perfeito. Sim. Pode entrar em contato direto lá. Você gostaria de acrescentar algo mais? Não, eu acho que foi isso. Acho que a gente conversou bastante. Então, né? tá bom. Tá legal. Quero agradecer aqui a sua vinda aqui para a gente bater esse papo, trocar essa ideia e passar isso para as futuras mamães, para as mamães, né? Para as famílias aí, né? Dorize Simão, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para você. Leva o meu abraço a todas as profissionais do segmento aí. Obrigada. Inclusive da tua empresa. Obrigada, é um prazer. Obrigado. Gente, nós estamos fechando mais esse episódio. Tá aí a Dorize Simão falando com a gente aqui. Na próxima quinta-feira, nós vamos voltar com mais um Café com Manteiga. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like, né? Se inscreva aí para receber todas as vezes os nossos episódios, tá bom? Uma boa quinta, né? Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, nesse momento que você está nos vendo ou nos assistindo, tá bom? Forte abraço, obrigado, Lucão, que está de volta aí, pelo menos por enquanto, né? E a gente volta a se falar na próxima quinta-feira com mais um Café com Manteiga, tá? Um abraço forte, fica em paz, vai na fé e até lá.